Meus queridos irmãos e irmãs, muito bom dia. Aqui quem fala é Fernando Nascimento. Eu sou o secretário executivo do Centro de Estudos Renovação do Espírito, CERN. Ontem eu me propus a fazer uma reflexão a respeito daquilo que está no título desse vídeo. O CERN é, por acaso, inapto para edificar? E eu ia respondendo essas questões, mas tivemos problemas de conexão, então o vídeo ficou muito ruim, entrecortado, e dificultou a compreensão daquilo que eu vinha falando. Então agora eu vou retomar esse tema sumamente importante e pertinente de quando em quando, né? De fato, a gente se dedica muito pouco a fazer abordagens como essas no CERN. Porque se você olhar todo o conteúdo que a gente elabora, mais de 200 vídeos no canal de YouTube do CERN, todos eles voltados à experiência do batismo no Espírito Santo, aos carismas, voltado à vida dos santos. Nós temos um grande trabalho de vídeos sobre a vida dos santos, porque nós acreditamos que eles são um modelo de vida no Espírito. De fato, então o CERN, ao apresentar os santos da Santa Igreja, coloca modelos de como viver a vida no Espírito, debaixo do poder de Deus. Nós temos um documentário sobre a história dos diversos movimentos carismáticos na Igreja. Então, o número de conteúdo propositivo que o CERN tem é esmagadoramente maior do que os poucos vídeos e textos que nós já tivemos que fazer apologéticos, onde a gente fala a respeito do nosso direito de existir, explicando quem somos, explicando, né, o que estamos fazendo, o que tensionamos. Algumas vezes fizemos isso, sobretudo no início, porque houve, e todos os irmãos são cientes disso, conturbações e confusão a respeito do centro de estudos no momento de seu surgimento. Mas todos aqueles que tiverem retidão e quiserem conhecer mais a respeito do CERN podem muito bem fazê-lo entrando no nosso site. Lá tem quem somos, lá tem indagações e respostas, enfim, é muito fácil hoje responder esses questionamentos. Mas de quando em quando a gente se vê na necessidade de, como diz São Pedro, né, dar as razões de nossa esperança, dar as razões daquilo que estamos fazendo, porque acredito que em meio a algumas confusões, homens e mulheres de boa vontade, que estão um tanto quanto distantes daquilo que realmente está acontecendo, acabam sendo tragados pela confusão e tendo o coração conturbado. Então, é por causa das pessoas de boa vontade que vale a pena a gente trazer esclarecimentos para que o coração desses irmãos e irmãs de boa vontade possa encontrar paz a respeito daquilo que somos e a respeito daquilo que fazemos. Então, a pergunta é a seguinte: é o CERN inapto para edificar? Eu vou responder porque o CERN é apto para edificar. Primeiro ponto que torna o CERN apto para edificar a qualquer cristão, sobretudo os cristãos que foram tocados pelo movimento pentecostal e carismático no século 20 e 21, mas não somente a eles, a todos os cristãos. Em primeiro lugar, nós temos que olhar aqueles irmãos que foram inspirados, que começaram e que estão à frente do CERN. Quem são esses irmãos? Eu vou citar sobretudo o diretor espiritual, o moderador e o diretor executivo do CERN. 3 irmãos que são os que estão mais na linha de frente, de guia do Centro de Estudos e Renovação no Espírito. Então o diretor espiritual é Padre Eduardo Doggett. Quem é o Padre Eduardo Doggett? O pioneiro da renovação. Um homem que foi batizado no Espírito Santo em 15 de março de 69
e veio ao Brasil e trouxe a experiência num diálogo com o Padre Haroldo, depois rezando com um grupo de pessoas em Campinas, e de 69 a 72 vindo periodicamente ao Brasil, trazendo literatura, trazendo as novidades, dando formações, até que no final de 72 ele volta definitivamente como sacerdote e organiza os primeiros serviços e os primeiros congressos da Renovação. É o fundador da Associação do Senhor Jesus, o pioneiro da comunicação católica no Brasil, primeiro programa católico, o responsável pela Rede Século XXI, né? E um religioso jesuíta fiel aos seus votos religiosos. Nós estamos falando de um homem casto, pobre, obediente e fiel. É muito bom estar ao lado do Padre Eduardo, é muito bom ter este homem como diretor espiritual, uma vida ilibada, um homem sumamente credível, sumamente fiel e até hoje, 50 anos depois da sua ordenação sacerdotal, pregando a mesma mensagem de batismo no Espírito Santo, carismas, a chave da boa nova que é Jesus Cristo Senhor, ou seja, um homem fiel. Nós temos a alegria de tê-lo como diretor espiritual. O nosso moderador é Reinaldo Bezerra dos Reis. Foi ele que teve a iniciativa de formar um centro de estudos. Nunca foi intenção um movimento, uma associação de fiéis leigos. Nunca. Desde o início, ele propôs um centro de estudos, né? E a gente sempre se constituiu neste formato, um centro de estudos. Reinaldo Bezerra dos Reis era dos movimentos de jovem de Padre Haroldo, e em 69 ele participou da primeira experiência de oração, organizada em território brasileiro, a primeira experiência carismática, né, aqui na Vila Brandina, e Reinaldo Bezerra estava lá. Foi batizado no Espírito Santo nesse ano de 69 também, e está na Renovação desde 69, presidiu o Conselho Nacional da Renovação, foi membro do Conselho Internacional, membro do ICRES e por aí vai, e até hoje fiel, né, transmissor da cultura de Pentecostes, um grande escritor, um grande formador, amado e conhecido de todos nós. Ele é o moderador desse centro de estudos, um homem muito benquisto, amado e conhecido de todo o Brasil, sobretudo no ambiente pentecostal e carismático. E depois nós temos Tácito José Coutinho, ele é o diretor do CERN. O Tácito Coutinho, Tatá, está na Renovação desde 1971. Ele é cofundador da comunidade Javé Nice. A Renovação Carismática da Arquidiocese de Pouso Alegre se organiza como comunidade de comunidades. Eles aplicaram aquilo que a Ofensiva Nacional preconizava em um dos seus livros chamado Comunidades de Renovação rumo ao terceiro milênio, né, rumo ao novo milênio. E ele é cofundador dessa belíssima realidade no sul de Minas Gerais, e de 89 até o ano 2000 ele era o que coordenava a Comissão Nacional de Serviços, né? Era o braço executivo que, como diz o nome, executava as deliberações do Conselho Nacional. O Conselho Nacional tomava as decisões e aí havia uma comissão para executar, e o Tatá foi esse homem. Ele executou as deliberações do Conselho para a Ofensiva Nacional, escreveu grande parte dos nossos materiais de formação. Então nós temos estes três irmãos, né, que são os idealizadores e os que estão na frente do Centro de Estudos Renovação no Espírito. Então eu diria, esse é um primeiro ponto muito importante para nós considerarmos a aptidão do CERN a edificar. Quem é que está envolvido nele? E aí nós temos outras presenças muito importantes. Eu quero citar aqui o Padre Alberto Gambarini, né? A presença dele conosco, fiel, é também algo que se deve levar em conta. Um segundo ponto muito importante é que tipo de conteúdo o Centro de Estudos de Renovação do Espírito está oferecendo. Bem,
A grande preocupação do Centro de Estudo e Renovação no Espírito é a total fidelidade ao magistério da Igreja Católica Apostólica Romana. E nós somos de abertura ecumênica, não apesar de sermos católicos, mas porque somos católicos apostólicos romanos, por isso temos a abertura ao ecumenismo pedida, orientada pelo magistério da Igreja. Por isso, trabalhamos assim. O nosso conteúdo procura ser ortodoxo e dinâmico. É um lema, uma ortodoxia dinâmica, ou seja, reta doutrina e poder espiritual. Reta doutrina e poder do Espírito. Então nós temos um conteúdo hoje que dá àquele que acessa a possibilidade de conhecer 2000 anos de cristianismo carismático. Nós temos diversos cursos a esse respeito. Nós temos abordado o tema dos carismas, o tema do batismo no Espírito, com grande profundidade. Quem hoje acessar o conteúdo do CERN vai poder beber disso com segurança de doutrina, né? Estou num ambiente reto, posso navegar aqui tranquilamente. Essa é a grande preocupação do CERN, a fidelidade à doutrina da igreja. Então, esse é um segundo motivo pelo qual aqui o CERN é apto para edificar. Um terceiro motivo para dizer que o CERN é apto para edificar reside no fato de que o CERN é um organismo de unidade de comunhão. E está em unidade e está em comunhão. O Papa Francisco, para trazer comunhão e unidade a todas as expressões carismáticas na Igreja Católica, criou um serviço chamado CARIS. Esse serviço tem uma instância internacional, uma instância continental e uma instância nacional. Na instância nacional, no Serviço Nacional de Comunhão, nós temos 3 membros do CERN que fazem parte do Serviço Nacional de Comunhão. O moderador do CERN, Reinaldo Bezerra dos Reis. O moderador do CERN é membro do Serviço Nacional de Comunhão, que é coordenado pela Kátia Rhodes Avariz. Ele é membro desse serviço de comunhão. Padre Eduardo Dougherty, o diretor espiritual do CERN, é membro do Serviço Nacional de Comunhão. Ou seja, nós temos uma instância que é a garantidora, que é a custodiadora da unidade. Dentro dessa instância, o CERN está lá, presente, através nada mais, nada menos que do seu moderador, idealizador, e do seu diretor espiritual, e aquele que tem sido o grande benfeitor, o grande impulsionador. Nós temos Padre Eduardo e temos Reinaldo Bezerra dos Reis. E Padre Alberto Gavarino, que eu acabei de citar, é membro do Serviço Nacional de Comunhão e está conosco também no CERN. Uma outra coisa muito importante para que os irmãos saibam, né? Quando o CERN foi erigido, quando o CARIS foi erigido, no dia 9 de junho do ano passado, houve uma inauguração na Sala Paulo VI, na presença do Papa Francisco, organizada pelo CARIS. E o CARIS convidou um grupo, uma delegação do CERN, nós fomos convidados, a gente esteve lá a convite, né? Algo que nos alegrou muito o coração. Então, uma delegação do CERN estava lá, presente, na sala Paulo VI, durante a inauguração do CARIS, e tivemos a alegria, né? Um dos momentos de oração, uma adoração ao Santíssimo, foi conduzida por 2 irmãos membros do CERN. Nós estamos falando do Marcos Volcan e do Ironis Puldaro. Eles conduziram um momento de adoração ao Santíssimo Sacramento, chamaram todos os membros desse novo serviço internacional e puseram as mãos sobre eles. Foi um momento muito lindo e a gente se sentiu muito contemplado porque eram 2 irmãos ligados a nós que estavam lá fazendo esse momento belíssimo de oração. Lá também nós tivemos a graça de sermos recebidos pelo Dicastério para Leigos, Família e Vida e recebidos pelo CARIS, né? Jean-Luc e Julia Torres nos receberam e nós tivemos a oportunidade de conversar largamente a respeito do Centro de Estudos e Renovação do Espírito. Em outubro do ano passado,
Jean-Luc esteve no Brasil para a eleição do coordenador do Serviço Nacional de Comunhão, e logo depois dessa reunião, que se deu em Fortaleza, Jean-Luc veio para Valinhos. Estando em Valinhos, ele conheceu de perto o CERN, viu aquilo que já estávamos oferecendo, aquilo que tensionamos oferecer, conheceu os irmãos que fazem parte, conheceu as comunidades que fazem parte e viu os irmãos e se alegrou e deixou um vídeo gravado para nós, onde ele fala da sua complacência, ele fala da sua alegria em ver essa iniciativa tão oportuna que é o CERN. Esse vídeo, né, nós podemos até colocar nos comentários o link, no comentário desse vídeo, nós podemos colocar aí, eu vou buscar fazer isso, colocar o vídeo do Jean-Luc, onde ele fala isso para que você tenha acesso, né? Então nós temos assim, o coordenador do Serviço de Comunhão Internacional falando do CERN, falando, né, dando a nós o aval para o nosso trabalho. Então, irmãos, de fato, eu coloquei aqui 3 elementos muito importantes que falam a respeito da nossa aptidão em edificar. Recentemente, houve um encontro em Recife e alguns irmãos que pertencem ao CERN, que estão ligados a nós, estavam lá e comunicaram a nós com muita alegria a maravilha deste encontro que se deu em Recife. E, de fato, um encontro maravilhoso, falando da radicalidade com a qual nós devemos buscar e perseguir a unidade. O CERN se sentiu contempladíssimo, alegre, confirmado no seu caminho e desejoso de fazer todo o possível para ser de edificação dentro da igreja, nessa corrente de graça. Nos sentimos profundamente contemplados. E também, ainda em janeiro, uma das maiores expressões, a maior expressão de renovação carismática no Brasil é o movimento, a RCC Brasil. E no Encontro Nacional de Formação, as falas a respeito da unidade foram taxativas, firmes, lindas. E nós também nos sentimos de coração aberto e generoso ante a radicalidade destas falas, aonde, né, inclusive se dizia assim, olha, se você tem dificuldades com um determinado irmão, peça ao Senhor Jesus que te dê o dom, que te dê a graça e com as mãos dadas com o Senhor Jesus, busque essa pessoa para que haja reconciliação. Isso é lindo, isso partiu das lideranças do Serviço Nacional de Comunhão e o movimento ali consentindo com essas falas. De fato, nós também nos sentimos muito contemplados. Então, meus irmãos, se lá na sua paróquia, lá na sua forania, ou lá na sua diocese, arquidiocese, a fala não é de unidade, se em algum momento se coloca algum tipo de ponto de interrogação a respeito do CERN e do conteúdo que o CERN oferece ou de suas conferências, é simplesmente importante que você saiba que isto não condiz com aquilo que as lideranças internacionais, continentais e nacionais estão falando. Isso não condiz com aquilo que o Serviço Nacional de Comunhão tensiona e quer. Portanto, irmãos, não se deixem intimidar com esse tipo de postura, porque não é a postura que o Papa espera e não é a postura preconizada pelos serviços internacionais, continentais e o Serviço Nacional de Comunhão, né? Quem está agindo assim aí na sua região não está fazendo isso em comunhão verdadeira, nem com o movimento da RCC, nem com as outras expressões, muito menos com CARES. É importante que você tenha isso muito claro, ok? Nós temos que aprender, irmãos queridos, que existe uma frase no nosso meio que diz assim, quem obedece nunca erra, né? Eu quero dizer que isto é verdade quando nós nos referimos a Deus. Quem obedece a Deus nunca erra, isso é verdade. Quem obedece à Santa Igreja nunca erra, também é verdade. A Igreja nos fala através do magistério. Portanto, quem obedece o magistério da Igreja nunca erra.
Agora, quem obedece o seu diretor espiritual, por exemplo, nunca erra? Depende. Depende. Se aquilo que o seu diretor espiritual está falando é condizente com o magistério, então sim, não tem erro. Agora, se por um acaso o diretor espiritual lhe pedisse algo que não convém, que não está de acordo com o magistério, você é orientado pela igreja a apresentar objeção de consciência, dizer assim, eu não posso executar essa ordem porque essa ordem não é lícita, não é moral, essa ordem não está de acordo com o magistério, ou seja, o meu dever é apresentar objeção e o meu dever de verdadeira obediência a Deus e à Santa Igreja é de não executar uma ordem que não é lícita, que não é moral, que não é válida, que não é reta, entende? Isso vale para todas as instâncias. Se nós estamos falando que nas instâncias internacionais, continentais e nacionais, o direcionamento é esse, e é lindo, e é fiel ao Papa, aquilo que não condiz com esses pronunciamentos, ou seja, é ipso facto. Você tem que entender que não procede e... irmãos, usar a inteligência, o senso crítico e dizer assim, não, isso daqui não condiz com aquilo que nós estamos ouvindo do Santo Padre, nós estamos ouvindo das nossas lideranças internacionais, continentais e nacionais. Né? Então, a obediência cega não é a obediência de Cristo, não é a obediência que nos pede a igreja. Né? Nós temos que ter essa capacidade de perceber que a ordem que me é dada é lícita, é moral e, portanto, deve ser obedecida. Se não é lícita, se não é moral, se não condiz com aquilo que as instâncias superiores aonde nós devemos obediência dizem, então, realmente é meu dever apresentar objeção de consciência. Veja bem, irmãos, que triste seria se um servo de grupo de oração recebesse a seguinte proibição: não vá ao PHN, não vá ao Halel, não vá ao Osana Brasil, não vá ao Summer Beats, não vá ao Hallelujah, não participe, né? Ou sei lá, o servo fala assim, olha, eu quero participar do PHN, eu quero crescer no conhecimento da minha fé, então eu vou começar a fazer catequese de doutrina católica no Centro Cultural do Opus Dei. Né? Graças a Deus, eu nunca ouvi nenhum tipo de proibição para nada disso. Então os irmãos transitam com muita liberdade e participam do PHN, participam do Halel, participam do Hallelujah. Se quiserem receber formação de um sacerdote do Opus Dei no Centro Cultural, tranquilamente. A gente sempre teve muito essa liberdade. Isso desde sempre, porque nós somos católicos. A palavra católico significa universal e significa totalidade. Se nós não nos abrimos à totalidade das graças e dos carismas, nós estamos ferindo a nossa catolicidade. Se tudo isso é verdade com relação a todas essas expressões que não são propriamente RCC ou qualquer outra expressão, né? Isso também é verdade sobre o CERN. Ok? Deus abençoe, irmãos. Grande abraço. Tchau, tchau.